Agora, essas correntes que a senhora falou como metáfora ou é aquelas correntes que o Exu nos conta? Esses mesmos reflexos que a gente fala a respeito de dores, nós não somos chicoteados, como os muitos dizem. Então. Você vai cair sob garfos, não é isso que é se colocado? Não, isso não existe. A metáfora, como você disse, das correntes é dessa forma. Não existem correntes, mas sim reflexo da escuridão, reflexo do que não é legal, reflexo de tudo aquilo que você não esperava passar. Certo. Mas tive que alcançar o sentido de que eu merecia. Foi aí que eu consegui o caminho para eu conseguir sair da escuridão. É o entendimento do espírito, entender que falhou e que precisa consertar e que aquele caminho continua. O livre-arbítrio vai de quando você nasce, de quando você faz a passagem. E na sua vida espiritual também o livre-arbítrio. Continua. A escolha está nas suas mãos. Quer seguir ou não quer seguir? Daí se vem, vamos dizer, como muitos dizem, obsessores. Os obsessores não querem essa chance desse caminho, de se evoluir. Para eles o plano está bom. Sim. Pega energia daqui, pega energia daqui, brinca aqui, brinca com aquele. Ele continua sendo acorrentado, né? Como diz a metáfora. Sim, mas ele aceita aquilo, ele não quer. Ele não quer esse caminho aberto a ele. Eu não quis fazer parte deste mundo, continuar sendo acorrentado. Certo, entendi. Mestra, quando foi a sua primeira experiência com o Exu? Foi quando a senhora desencarnou? Não. A senhora foi com um plano abaixo de onde ficam os Exus? Sim. Claro. A minha primeira experiência foi passar pelo primeiro degrau de aprendizado, aonde me foi apresentado. Esta senhora que se apresentou e me socorreu, depois que eu passei por esse primeiro degrau, novamente ela apareceu e falou: agora eu vou te levar para conhecer um outro mundo, um mundo espiritual, aonde você vai continuar aprendendo, no sentido aonde você vai alcançar uma incorporação. E nessa incorporação você vai ter que fazer algo que você nunca fez, que é a caridade. Essa foi a minha primeira experiência. Nossa, que bonito. Então, o primeiro dia, a senhora, depois da transição, a senhora nos disse. Agora, o primeiro dia nesse lugar de treinamento, a Preta Velha levou a senhora até lá. Daí lá teve assim pessoas, trabalhadores que estavam lá e recepcionaram a senhora, deixaram a senhora num lugar específico. E aí a senhora foi se adaptando para poder entender aquele jeito de viver, é assim? Sim. Entendi. Somos muito bem recepcionados. Porque se aqueles espíritos que lá já fazem parte já são mais esclarecidos do que aqueles que estão chegando. Então, em passo a passo de cada plano que se passa, você é muito bem recebido. E mesmo assim, eles novamente fazem a pergunta ao espírito: queres continuar? Ou queres novamente voltar para onde estava? E eu sempre dizia: eu quero continuar. Nossa. Então foi a sua persistência em avançar que de repente diminuiu o tempo que a senhora ia passar em lugares menos agradáveis. Sim, mas eu passei muito tempo nesses lugares. Não agradáveis. Muitos e muitos. Como eu lhe falei, na minha vida material não fui uma pessoa tão dócil. Muito cheia de vícios, né? Então, até eu conseguir me livrar de todos esses reflexos materiais, demorou muito tempo. Não é tudo tão mágico. Nossa. E
na vida a senhora falou que tinha muitos vícios, mas me parece que a senhora foi de certa forma injustiçada. Mas eu passei por cima da injustiça, aplicando também a injustiça. Eu não tinha o direito, mesmo com tanta revolta, eu não tinha o direito de fazer da mesma forma. Claro. Então a vingança foi a minha meta. Então daí eu já estou te dizendo, vingança. Isso. Então a vingança não te leva a nada. Não. Agora sobre vício, o que a gente chama de vício é o apego a determinada prática que estraga o corpo físico. A senhora tinha desses vícios? Vaidade, posses, questão de eu tenho, eu pago, eu faço. Nossa. Não é? Nossa, sim, senhora. Isso era no Brasil, né? Sim, minha família veio da Espanha, mas eu vim bebê. Nasci na Espanha, mas vim um bebê. Entendi. E quando a senhora chegou aqui, a senhora era pequenininha, então a senhora não vai saber, mas quando a senhora começou a crescer, a senhora começou a crescer assim, a senhora começou a interagir com os negros, né? Porque eles estavam lá a serviço, né? Sim. E eu não aceitava. Não queria que eles tocassem em nada. Por isso que eu me revoltei quando descobri que eu tive uma ama de leite negra. Como eu posso ter bebido do leite de uma negra? Nossa. É como se aquilo me trouxesse doenças. Era assim. Entendi. Eram-se criadas as sinhazinhas. Tá bom. É o que a gente chama hoje de um condicionamento cultural. Então a senhora só estava sendo reflexo daquele condicionamento cultural, como uma pedrinha que já está no meio do caminho e que você é empurrada por uma avalanche. Lembrando que o caráter ninguém coloca, né? Se nasce. Então eu era uma mau caráter. Era da minha natureza. Não posso ter culpados. Vocês do plano terreno sempre acham culpado para tudo. E eu, como um espírito que já passei por planos de aprendizagem, não posso chegar hoje para você e falar. Eu era um ser enojado porque eu fui criado numa família. Não. Eu fui porque eu tinha que ser aquilo, e aquilo era a minha natureza. Não teve culpados. A senhora dizendo que existem pessoas que já nascem mau caráter, está quebrando muitos paradigmas, sobretudo daqueles que dizem que toda criança é um anjo. Por isso que se diz também que toda criança tem a sua etapa de inocência. Entendi. Então, me parece que Deus permite a infância ao ser humano para que, com a educação dos pais, o cérebro ainda maleável, ele possa sucumbir àquele bom condicionamento e deixe de lado o mal que ele traz dentro de si. Aí entra novamente o livre-arbítrio. Tá. Se é colocado, desde o momento que se vem o seu próprio raciocínio, a criança perde a inocência quando ela passa a se guiar pelos seus próprios pensamentos. Nossa, uma criança, sim, pelas suas próprias vontades. Aí o pai e a mãe vai lá e ensina, não é bem pelo esse caminho, não vai ser assim que você vai ser uma pessoa boa, mas aquele instinto e o livre-arbítrio dela fala, mas aqui é mais fácil. Então aquela pessoa se cria daquela forma. Mas não pode se mudar? Pode, desde o momento do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio entra em qualquer momento da vida. São escolhas. Como uma pessoa também de índole boa, pode se transformar numa índole ruim. Concorda? Sim, concordo, sim senhora. Claro.